abençoe a tua vida. Nós já o cumprimentamos na entrada. Deus abençoe você ricamente. É uma alegria você estar aqui conosco. O Manuel também está conosco aqui hoje. É uma alegria para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé para orar. Convido você a orar. O Dimas será o pregador da noite. E eu preciso ouvir a voz de Deus. Se você tem a mesma necessidade, o maná que Deus tem para nós hoje, para se alimentar, nós nos alimentamos todos os dias. Nós almoçamos, alguns jantam, outros não, todos tomam café da manhã, nós fazemos as refeições. E nós não podemos abrir mão também de nos alimentarmos da palavra. A palavra é que nos guia, a palavra é que nos dá força, a palavra é que nos mantém de pé muitas vezes, quando nós não temos força sequer de levantar. Então, que você possa abrir agora os seus ouvidos e o seu coração, para que a palavra de Deus penetre, para que Deus fale contigo nessa hora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que tu nos dá de ouvirmos a tua palavra nessa noite. Privilégio, Senhor, ouvir a tua palavra. Bênção para a nossa vida, ouvir a tua palavra. Essa oportunidade, Senhor, única que tu nos dá. Ó Deus, abençoe a cada um que aqui está. Senhor, torna os nossos corações cativos e as nossas mentes cativas a Ti agora. E Espírito Santo, vem usar a vida do Dimas para falar ao nosso coração. Abençoa, usa, Senhor, com poder e glória. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém? Dimas. Amém. Pode sentar, irmãos. Hoje nós temos o culto da esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. Ele é que nos dá força, Ele que nos alimenta, Ele que nos sustenta, Ele que nos dá graça. Essa palavra que nós vamos compartilhar aqui, ela tem queimado o meu coração por uns 20 dias. E o tema é saindo da multidão. Vocês vão entender o porquê. Nós vamos trabalhar no capítulo 9 de Lucas. É um capítulo que é riquíssimo em detalhes, riquíssimo em acontecimentos, riquíssimos em situações em que Jesus coloca toda a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor, que Ele se revela à sua igreja, ao seu povo. E é interessante que no capítulo 9 de Lucas, no versículo 1, Ele convoca os seus discípulos para que eles vão e anunciem a palavra. E é interessante que Jesus dá uma autoridade a eles, uma autoridade em cima dos demônios, uma autoridade em cima das enfermidades. E os discípulos eles vão a campo. Então imagina você, eu acredito aqui que devia ter uns 2 anos que eles estavam com Jesus, e o Senhor chama eles e fala: bom, tem 2 anos vocês comigo, já viram muita coisa, eu vou enviar vocês agora para ver o que vocês aprenderam. A primeira lição: você vai ser enviado. Não pense você que você vai ficar enclausurado com a graça que Deus está te dando. Você está enganado. Todos nós seremos enviados. Todos nós vamos partir para o campo, porque o objetivo da graça de Deus em nossa vida é fazer de nós discípulos, e que nós produzamos discípulos, que possamos fazer discípulos daquilo que aprendemos do Senhor. Então esses discípulos foram enviados. Quando vai no versículo 10, 9 e 10, eles voltam e conta para Jesus como é que foi o negócio. Senhor, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas só contou a vantagem. Eles não contaram o erro.
Só o que deu certo. Mas até aí tudo bem. E o Senhor multiplica com 5 pães e 2 peixinhos, Ele multiplica e alimenta 5.000 pessoas. Então depois que eles voltaram do campo, eles tiveram uma nova experiência e viu a multiplicação dos pães. No verso 18, ele pergunta para os discípulos: vocês, quem dizem que eu sou? O que vocês estão ouvindo aí da multidão? 5.000 pessoas, o boato é muito grande. Como é que funciona aí fora? O senhor é Elias, o senhor é um profeta. Aí Pedro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No verso 22, Jesus fala pela primeira vez da sua morte e da ressurreição. Em outras palavras, vocês estão vendo aqui o que está acontecendo, eu já enviei vocês, vocês já sabem quem eu sou, vocês viram a multiplicação dos pães, vocês viram curas. Eu tenho uma notícia para te dar: eu vou ser entregue, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no 3º dia. No verso 28, eles participam da transfiguração. Pedro, João e Tiago sobem até o monte, meio sonolentos, não suportando a unção. Vocês vão entender por quê. E eles veem a transfiguração, ouvem o Pai declarar Jesus como Senhor, e ali sela um momento esplêndido da graça de Deus para a vida dos discípulos. E agora vamos entrar no nosso texto, Lucas 9:37, que é o texto que nós vamos ministrar nesta noite. E aconteceu no dia seguinte, que descendo eles do monte, saiu-lhes ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes pelo meu filho, pois este é o único que tenho. Eis que um espírito toma de repente e o clama, e o despedaça até espumar, e só o larga depois de ter quebrado. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. E Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Trazei o teu filho aqui. E quando vinha chegando, o demônio o derrubou e o convulsionou. Porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou ao pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam esta palavra. Lhes era encoberta, para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Glória a Deus. Que o Senhor abra a nossa mente e alimente o nosso coração. Irmãos, outrora nós éramos a multidão. Outrora estávamos na multidão. A multidão, ela é mesclada de prazeres do mundo, de incredulidade, de carência, de dependência, de sofrimento, de falsa alegria. É a multidão. Mas quando a graça do Senhor, a luz do Senhor
aparece num horizonte, a luz do fim do túnel, todos vão, a multidão se reúne e vai até aquele ponto, porque todos nós somos carentes da graça de Deus, todos nós. E outrora éramos carentes da graça de Deus, outrora estávamos na multidão, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo que nos atrai. Se você está aqui nesta noite, é o Espírito Santo que te atraiu. A nossa carne prefere ficar em casa. A nossa carne procura qualquer desculpa para você não vir cultuar o Senhor. Se fosse uma festa, um bingo, um churrasco, não importa se o tempo estava chovendo ou não, você vinha. Você compra um ingresso para um teatro do Pedro II, paga caro. O tempo pode estar o jeito que for, se furar o pneu do carro, você arruma um táxi, um Uber. Mas você vai, porque você pagou, você não quer perder o que você pagou. Mas quando se trata das coisas do Senhor, a carne predomina. Não, hoje não vai dar, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com a perna doendo. E nós não priorizamos as coisas do Senhor, mas na multidão aqui foi. E quando que foi? Eles estavam esperando o Senhor voltar do monte da oração. E quando o Senhor desceu do monte, você imagina agora o jeito que estava o coração dos discípulos, de Pedro. Eu vi a transfiguração, eu ouvi o Pai falar dele. Se você tem um amigo que é prefeito, é importante, você estufa o peito, ou o pastor está pregando aqui numa igreja, falou, aquele pastor lá é meu amigo, eu congrego na igreja com ele. E no caso os discípulos desceram do monte vibrando. Vibrando. As pessoas sempre vão à procura de quem tem Deus no coração. E assim como o Senhor estava vibrando, vindo do monte, muitas vezes será o nosso caso. Você sai do culto aqui, você tem que estar vibrando, irmão. Porque você pode encontrar alguém ali fora, que é multidão, e vai depender de uma palavra de bênção tua. Nós somos luz do mundo. O Senhor foi embora e disse, eu vou ficar com vocês no meu espírito. A minha unção vai permanecer em você. E aquilo que eu fiz, se você crer, você vai continuar fazendo. Ter a unção no coração sempre atrai pessoas. Você vai dizer, mas não é bem assim. É bem assim sim. A tua família nem lembra que você existe, porque você é crente. O primeiro câncer, em qualquer tia, em qualquer tio, em qualquer parente, liga na tua casa e fala, irmão, ora por mim. A primeira enfermidade, a primeira dificuldade, quem é lembrado? O cristão, aquele que serve ao Senhor. E a multidão lembrou que Jesus curava, porque eles estavam enfermos. Não tinha ninguém são ali. Ele veio para os doentes, ele veio para os miseráveis, e só tinha enfermo ali. No verso 39, eis que um espírito, no verso 38, eis que um homem da multidão clamou dizendo, mestre, peço que ores pelo meu filho. Irmãos, Deus sempre vai colocar alguém necessitado na tua frente. Pode ter certeza disso. Você é cristão, você aceitou Jesus como Senhor da tua vida, você foi aceito por Jesus, Deus vai começar a usar a tua vida. Você não é enclausurado. Você não nasceu de novo para vir frequentar o banco da igreja, ficar mudo, sair calado e ninguém saber que você é crente. Não foi para isso que Deus salvou a tua vida. Por que os nossos bancos estão sempre vazios? Porque nós não estamos falando como deveríamos falar, não estamos anunciando como deveríamos anunciar, não estamos orando pelas pessoas como deveríamos orar.
Quantos convites para boteco você acha que os amigos aí têm aí fora? E quantos convites você tem feito para o irmão vir na igreja? Quanto tempo você tem desperdiçado de joelho para orar por alguém, para que eles quebrem o coração? Infelizmente, irmãos, o que eu vou falar é muito triste, mas a culpa do mundo está assim, não é do diabo, a culpa é da igreja. Infelizmente. Se você crê, verás a glória do Senhor. A culpa é minha. A culpa é nossa. A igreja é omissa. A igreja está omissa. Nós pensamos só em nós. E na multidão, esse senhor, ele não pensou duas vezes. Ele falou: se tem alguém que pode resolver o problema daquele que eu amo, é esse Jesus que está aí, e eu vou lá. Senhor, tem misericórdia de mim. O meu filho, além de doente, ele está endemoniado. Lê na palavra. Senhor, eu pedi para os teus discípulos, esses daí, que desceram do monte com o Senhor, para eles curar o meu filho, eles não deram conta, eles não conseguiram. Agora você imagina a cara de Pedro nesse momento, né? Jesus diz: traz o menino aqui. E quando o menino vinha chegando, diz a palavra, o demônio manifestou. E Jesus não entrevistou o demônio não, irmãos. Repreendeu. E curou. Nem sempre é demônio e nem sempre é enfermidade. Mas o Senhor discerniu o que estava acontecendo ali. E às vezes nós entendemos que demônio só manifesta em possessão. E não é. Não é. Quando alguma coisa muito boa, muito doce, muito maravilhosa afasta você de Deus, o demônio está por trás disso. Agora eu tenho um emprego que eu vou ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava, só que infelizmente eu não vou poder mais ir no culto, eu não posso ir no culto de domingo, eu não posso ir no culto de quinta, eu não estou podendo mais ir em culto nas casas, porque o emprego que eu tenho, Deus me deu, e ele é maravilhoso, só que eu não posso orar mais. Você acha que foi Deus que te deu esse emprego? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Às vezes, o nosso coração fica apertado, o Senhor fala em nosso coração, e nós não discernimos. Quantas vezes você lembra de alguém no meio do nada do dia? Puxa, eu lembrei do fulano. Querido, você é espiritual, você é de Deus. Para o que está fazendo, dobra o joelho. Senhor, é um recado? Abençoa o fulano agora, onde ele estiver. Visita ele, Senhor. Ele pode estar em dificuldade, ele pode estar passando situação difícil. E no Evangelho de Mateus, os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio dele? Eu fiz tudo direitinho, eu li o Salmo 90, eu fiz uma reza assim, eu fiz igual o pastor faz, eu levei o óleo ungido com o mesmo que o Zé tem, e não aconteceu nada. Por quê? Homens de pouca fé. O nosso compromisso, irmãos, é com o Senhor Jesus Cristo. Você levanta de manhã e diz: Senhor, o meu dia pertence ao Senhor, me livra do mal, perdoa os meus pecados, tira da minha frente aquilo que vai me tirar do teu caminho, Senhor. Coloca pessoas em que eu possa orar, que eu possa ajudar, que eu possa abençoar. Não permita que eu fique nervoso, que eu passe momentos ruins. Me livra do mal, Senhor.
Muda a minha história hoje, Senhor. Os planos do diabo para mim, que caiam por terra. Muda a minha história. Irmãos, todos os dias, a hora que você sai da tua casa, você orando ou não, Deus está disponível para te abençoar. Assim como o diabo tem os demônios todos separados para tentar os crentes, para tirar nós do caminho do Senhor. Como eu estava conversando com uma pessoa hoje, ele disse: mas o meu marido, ele é crente, ele crê em Deus, ele ia na igreja, mas ele ficou meio decepcionado, ele afastou. Esse é o preço que você está devolvendo daquilo que Deus fez na sua vida. Jesus ficou decepcionado com tanta gente e salvou todos, deu opção de salvação a todos. Pai, perdoa, eles não estão sabendo o que está fazendo. E às vezes nós deixamos de servir ao Senhor por causa de pessoas, de situações. E isso é triste, irmãos. Jesus tem plantado pelo teu Espírito Santo uma palavra de renovo todos os dias em nossa vida. Todos os dias. Outrora você era multidão, hoje você é discípulo. Você segue um mestre. Você tem uma cartilha que está aqui, ó. É um manual esse aqui. Esse é o manual. Mas Deus não fala comigo. Está aqui a carta do Senhor para você. Está aqui o altar, o púlpito está falando com você. Então nós vimos a primeira fase, que é a multidão, que outrora era multidão. A segunda parte, discípulos, estamos aprendendo. Você fala para o teu pai, ou agora é o contrário, né? O pai fala para o filho: eu quero um carro. Ah, você quer um carro? Que bacana. Você tem idade? Tem idade. Então vai tirar a carteira. É o momento dele tirar a carteira. Nós estamos aqui sentados no banco e aprendendo a carteira, estudando. E a hora que você tira a carteira, o que acontece? Chega o carro. Tudo que os discípulos passaram, as vergonhas que eles passaram, os fora que eles deram, mas o Senhor teve paciência e foi dando o aprendizado a cada dia. Até que chegou o dia de Pentecostes. Eles tiveram um tempo com o Senhor, eles tiveram um tempo em convivência com o Senhor. Tem cristão que é apaixonado por Jesus, mas chega em casa, ele não lê um versículo da Bíblia, ele não conhece nada da Bíblia. Ele sabe mais da vida do Datena do que da palavra de Deus. Todos os acontecimentos da televisão ele conhece. Ele fala mal de todas as novelas, mas ele não conhece uma palavra do Senhor. Irmãos, tem que mudar isso, senão a igreja não vai crescer, as pessoas não vão ser salvas, a palavra não vai chegar até elas. E quando o Espírito Santo veio e selou com a graça aqueles homens que eram covardes, que não conseguiam expulsar um demônio, que não conseguiam fazer nada, aí mudou a história, querido. Eles saíram da multidão e passaram a ser luz. É o que Deus quer fazer na nossa vida, na vida de cada um de nós. Você deixar de ser uma pessoa insignificante da multidão e passar a ser um filho de Deus, com a autoridade do Senhor, cheio do Espírito Santo de Deus. E no primeiro sermão de Pedro, um homem iletrado, 3.000 pessoas se converteram. No primeiro. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, levanta. Eu vou dar o que eu tenho, o que é de mais sagrado,
é a graça do Senhor. Hoje, o que acontece? Nós vemos nas igrejas, não são adoradores, mas pessoas que usam o nome do Senhor com força, para se promover. E é o contrário, irmãos. Hoje eu comentei com um irmão, que foi lá na empresa, eu falei, se eu me colocar para trabalhar com você, o que você espera de mim? Você espera que eu vou à tua frente, faço e refaço e mexo em tudo na frente? Ele falou, não. Mas você espera de mim que eu fique do teu lado e falo, o que você quer que eu faça? Eu vim para te servir. Eu quero estar do seu lado para servir. E é esse o nosso papel. Nós somos adoradores do Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada. Ele nos tirou de uma multidão, colocou um nome que está sobre todos os nomes em nosso coração, nos deu uma roupagem real. Nosso nome está no livro da vida do Cordeiro. Amém? Creia nisso, irmão. Não deixa o diabo apagar isso da nossa vida, não. Você é um eleito. Você é lavado no sangue de Jesus. O Senhor morreu na cruz pelos teus pecados. E se você errar hoje, você tem um advogado no céu. E não abandone o Senhor por... mas eu não abandono a Deus, mas não frequento em lugar nenhum, igreja nenhuma. Como é que você quer estar quente, fervendo, se você está fora do fogo, fora da brasa? Como é que você quer se alimentar das coisas espirituais, se você só frequenta lugar ruim? Lugar que não fala das coisas de Deus? Como é que você quer se alimentar da palavra de Deus, se a tua televisão só vê coisa ruim? Irmãos, é uma sequência de graça. Nós temos que ter uma sequência. Deus me abençoa quando eu busco de todo o meu coração, quando eu invisto tempo. Eu aprendo a palavra quando eu invisto tempo para isso. E depois do Pentecostes tudo mudou. E agora eu pergunto para você, tem diferença a tua vida antes do teu Pentecostes e depois? Tem diferença? Ou você ainda está na multidão? Os prazeres do mundo ainda funcionam? É muito triste, irmãos. Todos nós temos amigos, parentes na multidão. Todos nós. Na primeira passada, os discípulos não deram conta. Nós somos discípulos hoje. Você não está dando conta? Então tem alguma coisa errada. Vamos passar pelo Pentecostes. Vamos dobrar o joelhinho no chão. Dobra o joelho no chão. Hoje de manhã, dobrei o joelho no chão. Eu gosto de orar com o rosto no chão, irmãos, porque eu não sou nada, nós não somos nada, nada. Se Deus sair de mim, eu não sou nada. Eu disse, Senhor, que coisa maravilhosa, que coisa louca. Eu vou falar de um milagre, de uma graça, que eu não estava lá, mas eu sou testemunha disso. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque é o Espírito do Senhor que fala por mim. Quando nós falamos da unção, Ele nos sustenta de graça. Ele nos sustenta. E podemos passar por todo tipo de provação, tudo aquilo que o Senhor permite que passemos, mas Ele nos dá graça para atravessar aquele momento ruim. Ele nos dá graça. A depressão não nos pega, irmãos. Não nos pega. As propagandas enganosas não nos pega. Quando a esmola é muito, o santo desconfia. Aquilo que vem muito, isso não deve ser de Deus. Vou orar. Eu vou orar. Esse presente está me dando, eu vou orar. Se o Senhor permitir, eu vou aceitar. E se não permitir, sai fora, irmão. Qualquer coisa que nos desvia da graça, qualquer coisa que nos tira da presença de Deus, qualquer motivo que nos tira do culto, qualquer motivo que nos tira da oração, sai fora. Sai fora, porque tem um inimigo que quer nos tirar da presença de Deus a qualquer instante. Vamos ficar de pé. Essa palavra é muito rica, nosso tempo é curto,
Mas eu creio que Deus falou no nosso coração o que tem que falar. Fecha os teus olhos. Outrora, você estava na multidão, ninguém sabia quem você era, só o mundo te conhecia. Os amigos do mundo, as baladas, as festas. Aí o Espírito Santo do Senhor te atraiu e te deu uma oportunidade de vida eterna. Às vezes pagamos aposentadoria a vida inteira para aposentar e receber aí R$1.000 e poucos por mês. E nem sabe quanto tempo você vai usufruir isso, você pode morrer antes. Mas o que Jesus está nos oferecendo é uma vida eterna, uma eternidade de graça, uma eternidade de unção, uma eternidade de bênção. Mas eu vou começar a viver isso quando? Agora! A palavra diz: venha o teu reino e faça a tua vontade, Senhor. O reino de Deus começa hoje, agora. Saia da multidão. Aos irmãos que vão ouvir pela internet, curva a tua cabeça aí onde você está e diga: Deus, tenha misericórdia da minha vida. Eu quero receber essa graça, essa unção. Eu quero fazer parte dos discípulos do Senhor. Eu quero ser usado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor me ensine a tua palavra, Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a ajudar as pessoas, a orar pelas pessoas. Eu quero que o Senhor mude a minha história, meu comportamento, a minha vida, o sentido da minha vida, Senhor. Derrama do teu Espírito sobre a minha vida, Pai. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha intimidade contigo, Jesus. Toda depressão do meu coração, Pai, que caia por terra. Todo medo, Senhor. Quero andar de cabeça erguida, Pai. Me ajude naquilo que eu estou falho. Perdoa os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo agora de todo o pecado na minha vida. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade. Que essa palavra chegue ao nosso coração com graça, com unção, com revelação. Muito obrigado, Espírito Santo. Guarda essa palavra, se livra-nos do mal, Pai. Nos dê um dia abençoado, amanhã uma noite abençoada. Obrigado por esta igreja que eu congrego, Senhor, por cada irmão, pelo pastor, pela junta, pelos irmãos que cooperam aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor. Tantos países que são perseguidos e nós temos a liberdade de cultuar o Senhor com alegria, no dia que quisermos, na hora que quisermos. Amém. Muito obrigado, Jesus, nos cultos caseiros, Pai. Traga vidas novas, Senhor. Incomode o incrédulo, incomode a multidão, Senhor. Quero pedir em especial para uma irmã que tem uma enfermidade, que ela vai ouvir essa palavra de hoje. Que Deus te visite agora. Que Deus cure a tua enfermidade. No nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Amém. Vamos cantar. Aleluia. Toque em meus lábios com brasa viva. Remove minha culpa
somente a Ti, ó Deus. Purifica-me, santifica-me, muda o meu interior. Eu confio em Ti, pois Tu tens pra mim as palavras de vida. Eu me entrego somente a Ti, ó Deus. Eu me entrego somente a Ti, ó Deus. Aleluia. Que a palavra do Senhor possa falar no teu coração, amém? Nós somos testemunhas do poder de Deus. Éramos multidão. Uma coisa eu gravei na palavra. Éramos multidão. Podemos agora ser discípulos do Senhor. Podemos agora divulgar a palavra do Senhor. Temos outra missão. Há uns dias atrás eu ainda preguei na igreja que a igreja é um grande hospital. Nós entramos aqui doentes da alma, doentes do espírito, doentes do corpo, mas nós não devemos permanecer doentes para sempre. Nós podemos tratar outras pessoas e curar outras pessoas. E como nós fazemos isso é levando a palavra do Senhor, como foi pregado. Os discípulos tiveram a experiência de sair e levar a palavra do Senhor, curar os enfermos, repreender os demônios. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles tiveram autoridade de fazer. Eles tiveram autoridade de fazer os mesmos milagres que Jesus fazia. E essa é a missão para mim e para você. Tenha em mente, você foi chamado para ser discípulo do Senhor. Você foi chamado para ser testemunha do poder de Deus. O Evangelho nada mais é do que você levar a palavra de salvação, de arrependimento. Você fala, mas o que eu vou falar para as pessoas? É simples. Fala que elas necessitam se arrepender dos seus pecados, reconhecer que elas precisam, reconhecer que necessitam de um Salvador. E o Salvador já providenciou a salvação para elas. Você não precisa fazer um curso teológico para falar isso, mas você tem a autoridade do Espírito para proclamar o reino dos céus. Amém? Vamos orar, feche os teus olhos. Nós agradecemos a Deus pela palavra, agradecemos porque é uma palavra de incentivo para que você divulgue o Evangelho. O Evangelho não é nada além do que as boas novas de salvação em Jesus. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, nós te louvamos porque fizemos parte da multidão um dia. Viemos ao teu encontro em cima das nossas necessidades, clamamos a ti a tua misericórdia, e o Senhor nos socorreu, o Senhor nos salvou, o Senhor nos curou e nos libertou das cadeias que nos prendiam. Oh Senhor, o Senhor abriu os nossos olhos, e agora nós podemos declarar que nós somos livres em Cristo Jesus, que a salvação habita em nós. Cristo Jesus nos libertou, aleluia, nos salvou e nos reconciliou com Deus. Ó Deus, abençoe aqui a tua igreja. Senhor, abençoa cada um. Senhor, supra as necessidades do teu povo. Senhor, as carências que nós temos, nós entregamos nas tuas mãos. As dificuldades, Senhor, que são apresentadas nas nossas vidas, nós apresentamos dentro do teu altar e descansamos em ti, pois sabemos quem nós temos colocado a nossa confiança. Oh Senhor, abençoa cada um. Senhor, dai-nos, Senhor, o restante de semana abençoada. Livra-nos de todos os males, ó Pai, e que a tua graça permaneça sobre nós, e que o amor do Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre toda a igreja, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vá em paz, vá com alegria, não vá embora antes de cumprimentar a igreja. Amém? Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.